Deus não espera que você tenha tudo para que você consiga realizar algo por Ele. Ele quer que você realize com aquilo que você tem. Você precisa só botar o pé na água. O tesoureiro eu comecei ainda quando eu estava na igreja do Boa Vista, na verdade, igreja Boa Vista, né? Daí, da igreja Boa Vista, acho que trabalhei uns 7 a 8 anos tesoureiro de lá. E aí a igreja fez um evangelismo entre a igreja Boa Vista e o bairro de São José. Daí surgiu a necessidade de um grupo, batizaram algumas pessoas e a gente já começou a atuar ali trabalhando, dando continuidade ao trabalho de evangelismo ali e também na questão da fidelidade, né? Um salãozinho e não estava mais comportando as pessoas que nós estávamos trabalhando ali no bairro. E aí a gente começou a sonhar com a igreja. Eu vi uma fachada muito interessante na internet. E aí comecei a colocar na igreja e comecei a fazer a igreja sonhar junto. E todo mundo, não, vamos fazer a igreja. Mas de aonde? A gente começou a visualizar um terreno, só que esse terreno a pessoa não estava disposta a vender, né? 3 meses nós orando, a gente teve a confirmação. A pessoa decidiu vender o terreno. Nós não fechamos o negócio porque nós estávamos sem recurso, né? E ela vendeu o terreno para uma outra pessoa e a pessoa não conseguiu efetuar o pagamento do terreno. Aí ela veio perguntar, inclusive a filha dela veio perguntar para nós se nós não tínhamos interesse no terreno. Eu digo, tem. Agora nós tem. Só que o interessante é que nós ainda continuávamos sem os mesmos recursos. Mas aí nós decidimos fechar negócio. Deus providenciou o recurso, pagou o terreno e ali nós vimos que era a confirmação que Deus queria que realmente a igreja surgisse ali. Daí nós iniciamos o plano agora para a construção da igreja. Sempre quando se trata de obra, o desafio maior é financeira. Deus foi tão maravilhoso que ao nós falar com a igreja com relação a essa dificuldade e fazer com que elas depositassem a sua confiança em Deus, as coisas foram acontecendo e a obra foi avançando e os recursos foram aparecendo e aqueles que não eram fiéis passaram a ser fiel, graças a Deus, passaram a pactuar. Em se tratando da obra de Deus, dinheiro nunca foi e nunca será problema. O problema sempre será a nossa dependência, a nossa confiança em Deus. Um belo dia minha esposa decidimos ir a uma outra cidade, cuidar de coisas do nosso trabalho pessoal. E a gente, ao retornar de lá, a gente foi envolvido num acidente onde uma pessoa bateu na nossa moto. Daí a gente foi levado para o hospital, ela foi numa ambulância, eu fui em outra. Ao chegar no hospital, eu comecei a vomitar sangue, quebrei a perna, o fêmur. Fui operada imediatamente. Se não tivesse sido isso, não tinha sobrevivido. Mas na providência de Deus, fui aberto aqui, perdi o baço. No hospital, quando eu acordava, eu chamando por ela, o pessoal me dava sedativo para me acalmar devido à cirurgia. Mas eu desconfiava que alguma coisa de grave tinha acontecido, mas somente com 2 dias, meus filhos me falaram que ela não tinha sobrevivido. De todas as coisas, para mim, essa foi a mais difícil. É porque minha esposa não se separava para nada. Uma prova difícil. Porque, literalmente, um pedaço de mim tinha sido arrancado. Ainda me custa falar disso. Mas, mesmo diante disso, a gente consegue perceber o cuidado e a presença de Deus na vida de cada um de nós. Os nossos recursos lá em casa, na minha casa, era unicamente pelo que eu e minha esposa fazia, né? Ela cuidava da parte administrativa e eu cuidava na parte de execução do serviço, que a gente trabalha na área de vidraçaria, né? E passando ali 4 meses da loja fechada, sem nenhum atendimento, e ainda assim, nunca nos faltou nada. Nesse período,
se confirmou mais ainda a certeza de que existe um Deus que cuida de nós. Porque quando a Bíblia fala assim, ó, que Ele cuida dos pássaros, que não faz nada, Ele não deixa faltar nada, e quanto mais cuidar da gente. Eu vivi isso. E diante disso, a igreja, a obra de Deus continua avançando, mesmo com a minha ausência. Pessoas questionavam que era eu sempre dizendo, não, a obra não é minha, a obra é de Deus. A obra é de Deus. E tanto é que a obra foi concluída no prazo do qual nós estipulamos lá. E a obra foi realizada e eu pude ver com meus próprios olhos lá, né, que Deus providenciou um meio para que eu também me recuperasse de uma maneira que eu pudesse estar lá, mesmo com muita dificuldade, limitação. Eu pude estar lá no dia da inauguração, vendo aquilo tudo lá pronto. E vendo que como Deus cuida de tudo. Entre muitas coisas que eu falo às pessoas, eu sempre digo o seguinte: gente, cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. É assim que é muito simples. As coisas com Deus é muito simples. Ele quer tornar a nossa vida muito fácil. O ser humano é que complica. Ver as pessoas com essa dificuldade em devolver o dízimo e devolver a oferta. Porque Deus tem cuidado de mim de uma maneira plena. Eu não consigo entender por que a gente tem essa dificuldade. O apelo que eu faço é que abre os olhos, preste mais atenção, olha ao seu redor e vê o quanto que Deus tem cuidado de você. Seja fiel a Deus. Experimente, dê essa oportunidade para você perceber o quanto que Deus pode fazer e realizar na sua vida.